Vamos lá para a palavra do Senhor. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 2, do versículo 15 ao 17. E depois nós vamos para o capítulo 3 também ler alguns versículos que eu vou citando para você. Gênesis, capítulo 2, do 15 ao 17 primeiro. E vai intercedendo aí, amém? Porque a minha mente é uma bênção. A gente ora, a gente estuda, a gente faz na hora do nervoso. Dá um branco que só o Espírito Santo para lembrar. Mas nós estamos na direção dele, amém? Gênesis 2, capítulo 15 ao 17, capítulo 2, do 15 ao 17, diz assim: Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Agora do capítulo 3, do 1 ao 4, que diz assim: Mas a serpente, obrigada meu bem, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morras. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis. Agora o versículo 8 do capítulo 3, que diz: Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Antes de fato entrar naquilo que o Senhor colocou no meu coração, nós estamos aí uma sequência, de palavras direcionada a famílias. O Senhor colocou no coração do nosso bispo, de nós nos próximos 2 meses tratarmos especificamente sobre a família. E para a gente tem sido uma direção muito tremenda da parte do Senhor. O Senhor tem falado com a gente de uma forma muito peculiar. O Senhor tem dado sonhos a pessoas aqui da igreja. O Senhor tem dado respostas, para pessoas de uma forma muito específica. Ontem, inclusive, nós estávamos aqui na Arca dos Jovens, pais e filhos, e foi um momento muito fenomenal. E uma das coisas que mais me surpreendeu foi quando a Lidiane veio aqui na frente. Ela contou das experiências que ela teve na família dela, do quanto ela foi ferida nesse contexto, mas o Senhor tem dado a oportunidade para ela de, ser porta-voz de Deus para aquela que, segundo ela, é a sua mãe, e que o Senhor tem dado a ela a graça, de ir até a mãe dela e de perdoar a mãe dela, E ontem ela estava aqui com a sua mãe e a mãe dela não só pediu perdão, mas também se reconciliou com Deus através da vida dela. Isso muito me alegrou, porque o Senhor tem mostrado dia após dia de que é uma direção dEle. E que se é uma direção dEle, nós não temos que discutir, nós só temos que obedecer. E eu quero lembrar a você que família é uma instituição divina. A família, ela não foi criada pelo homem. O homem não criou coisa alguma. Por isso nós, como homens e mulheres, não temos o poder de dizer como a família vai ser, como eu quero que a família seja, porque a instituição família não veio do homem, não veio daquilo que é terreno, veio daquilo que é divino.
Então esse negócio de dizer a família agora tem que ser assim, tem que ser assado, não caia nessa história. Olha para o irmão, para a irmã que está do seu lado e fale: não caia nessa história, porque quem tem o direito de dizer como vai ser a família, o padrão da família, qual é a direção para a família, é o Criador da família. Então o homem não tem o direito de dar palpite, porque ele não criou coisa alguma. E como uma instituição divina, a constituição da família não está no Instagram. A constituição, que são normas, padrões, regras para a família, não está em uma revista, não está em um jornal, não está em uma novela. A constituição da família está aqui, está na palavra de Deus. Nela eu aprendo como cuidar da minha família, nela eu aprendo estratégias de guerra, como vencer as batalhas no meio da minha família. Eu não preciso buscar o mundo, eu não preciso buscar aquilo que é terreno, porque tudo que eu preciso está na Bíblia, que é a minha guia de fé e prática. Você pode pegar a sua Bíblia em nome de Jesus? Vamos esfregar na cara do diabo nessa noite. Você vai dizer assim comigo: a instituição família tem uma constituição própria. Eu não preciso buscar no homem, eu não preciso buscar no Instagram, eu não preciso buscar naquilo que é terreno, porque tudo que eu preciso para minha família ser abençoada está na palavra de Deus. Está na palavra de Deus. Muitos estão dizendo que é um livro que precisa ser atualizado, é um livro que precisa ser mudado, é um livro que é retrógrado, é muito antigo. As palavras precisam mudar, mas nós, como servos de Deus, dizemos: não precisa mudar, porque nós aceitamos a palavra de Deus como nosso guia. Se você chegou aqui nessa noite, sabe, passando por algumas guerras, passando por alguns problemas no meio da sua família, eu quero dizer algo para você. Você tem tudo que você precisa aqui, ó. Você não precisa buscar na sua amiguinha de escola. Você não precisa buscar na sua amiguinha, minha coleguinha da academia, meu coleguinha do trabalho. Está aqui. É a palavra de Deus. E nós temos orgulho de carregar esse livro. Nós não nos envergonhamos do Evangelho de Deus. Tendo dito isso, segundo a direção do meu pastor, eu tenho que deixar aqui alguns conselhos para que você tenha uma família abençoada. E o primeiro conselho que o Senhor colocou no meu coração foi relacionamento com Deus. Diga para o seu irmão: se você, diga bem alto, se você, diga com convicção, se você quer ter uma família abençoada, não tem como fazer isso sem relacionamento com Deus. Nós acabamos de ler em Gênesis que o Senhor cria o homem. E o Senhor também cria um jardim. E o Senhor coloca o homem nesse jardim. E aí o jardim passa a ser a casa do homem. O jardim era a casa do homem. E a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, todos os dias, na viração do dia, Ele não ia em nenhum outro lugar a não ser na casa do homem, para se relacionar com ele e com a sua casa. Então isso mostra para mim e para você o interesse de Deus de se relacionar não só conosco, mas com a nossa casa.
O Senhor cria o homem para se relacionar com Ele. Isso mostra para mim e para você que a intenção do Senhor não é te ter longe, é te ter perto. Ninguém obrigou o Senhor a fazer isso. Ele fez isso porque esse era o anseio do coração de Deus. Se relacionar comigo e com você. Diga para o irmão que está do seu lado: o Senhor não te quer longe. O Senhor te quer perto. O Senhor não quer a sua casa longe. Ele quer habitar na sua casa. Ele quer ter acesso à sua casa. Ele quer que a sua casa se relacione com Ele. Porque foi para isso que Ele te criou. E desde o início desse culto eu tenho sentido de que o Senhor quer restaurar relacionamentos aqui com pessoas. O Senhor está ansiando por isso nessa noite. E Ele diz assim na sua palavra: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Quer saber de uma coisa? Não tem momento mais especial para que você se volte para o seu Criador nessa noite. E entenda, Ele não te quer longe, Ele te quer por perto. Não importa como você chegou aqui. Não importa o que você fez, como você está. Ele quer você da forma que você está. E aí em Tiago, vai falar algo bem poderoso para nós. Abra por favor em Tiago, capítulo 2, 23. Tiago 2, 23, que diz assim: e se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Esse é o anseio do coração de Deus para mim, para você e para nossa casa. O Senhor não quer ser um estranho na sua casa. O Senhor quer alguém que ele seja alguém acessível a você e que você também tenha acesso a Ele. Sabe de uma coisa? A serpente conseguiu roubar isso do homem lá no Éden. Mas quando Jesus morreu naquela cruz, Ele restaurou o acesso. O véu do templo foi rasgado. Então não há nada mais que nos impeça de ser amigo de Deus. Mas tem algo muito importante nisso que você precisa entender nessa noite. Tem alguém aqui que é muito amigo de outra pessoa que está aqui nessa noite? Glória a Deus por isso. Igreja também é lugar de fazer amigos. Amém? Eu tenho certeza absoluta que para você construir uma amizade bem fundamentada com essa pessoa, não foi do dia para a noite. Não foi se encontrando apenas nos cultos da semana com ela. Você investiu nesse relacionamento. Você se gastou e se desgastou para ter essa pessoa por perto. Não foi algo que foi construído do dia para a noite. Levou tempo, levou investimento. E é assim o nosso relacionamento com Deus. Sabe por que é que muitas das vezes nós não temos relacionamento com Deus? Porque nós ficamos dando desculpas. A preguiça toma o lugar que não deveria tomar. O descaso, a indiferença toma um lugar que não deveria tomar. O conformismo. A gente se conforma em apenas vir em culto da semana e tá tudo certo, eu sou amigo de Deus. Não. Amigo que é amigo leva tempo para construir uma amizade sólida. Requer investimento diário. Sabe de uma coisa? O Senhor não ia de 15 em 15 dias na casa do homem. O Senhor não ia um dia sim, um dia não na casa do homem. Ele ia todos os dias, na viração do dia, se relacionar com o homem. E eu entendo que é desafiador, mas não é impossível.
dá para construir um relacionamento próximo com Deus. O anseio do coração do Pai é te ter perto e não longe. Então diga comigo, o primeiro conselho é ter relacionamento com Deus. A relação com Deus determina o sucesso de todos os outros relacionamentos. Por isso se torna vital e urgente que a gente priorize. Quantos aqui são casados? Você já reparou que quando você não está bem com Deus, você não fica bem com ninguém? Quando Deus não faz parte da sua vida diária, quando você se afasta de Deus, você não fica bem com ninguém. Mulher então nem se fala, né, gente? É uma raça muito boa, oh, glória a Deus. A gente fica uma maravilha sem Deus, não é verdade? Amargurada, reclama de tudo, chora por tudo, a alma fala que é uma maravilha, a carne também, porque ela logo quer ir embora, quer abandonar tudo. Eu vou fazer minha mala, eu vou embora. Por quê? Porque você se afastou daquele que criou a família. Então, só dá para a família estar bem quando a família está sendo construída nele. Sem ele não tem base. Sem ele não tem alicerce. Sem ele você está construindo sobre areia. Vai vir os ventos, vai vir a tempestade e ó, a casa cai. Porque ele é a base. Ele é o alicerce. Ele é o que sustenta. Sem Ele nada somos, sem Ele nada podemos, sem Ele não chegaremos a lugar algum. Algumas pessoas estão aqui nessa noite e você chegou aqui com a impressão de que você está nadando e morrendo na beira da praia. Parece até eu. Quando chego na beira já estou me afogando. Mas por quê? Porque você está tentando construir sem Jesus. A gente nada e não sai do lugar. Então o primeiro conselho para você é esse: construa um relacionamento com Deus, porque os outros relacionamentos dependem desse para estar bem. O segundo conselho que eu quero deixar para você é: escolha a voz que você vai ouvir dentro da sua casa. Porque a voz que você ouvir, ela vai conduzir a sua casa. A Bíblia vai dizer para nós que em um momento o homem e a mulher ouviu a voz de Deus. Em outro momento, ouviram a voz da serpente. E isso mostra para nós uma casa dividida, onde tem duas vozes dando direção. E Jesus falou assim, ó: a casa dividida, ela não... A casa dividida, ela não... Diga para o seu irmão, olha para ele, bem no olho, assim, ó, com muito respeito. E diga: você precisa escolher a voz que você vai ouvir. Porque a voz que você ouvir vai conduzir. No mesmo lugar onde o homem e a mulher ouviram a voz de Deus, eles ouviram a voz do diabo. Mas sabe qual a voz que eles escolheram ouvir, se sujeitar? A voz do diabo, sabe por quê? Favorecia o desejo da carne. Quantos de nós não é assim? Nós escolhemos ouvir a voz do diabo, porque favorece os desejos que nós temos. O diabo, ele nunca vai oferecer para você aquilo que você não quer. Ele vai oferecer para você justamente o que a tua carne deseja. E a gente, igual uns bobão, vai lá e cai, achando que ele quer favorecer a gente. Na verdade, ele veio, sabe para quê? Matar, roubar e te destruir. A função, o propósito de vida do diabo é esse: nos matar, nos roubar e nos destruir. Já a voz do Senhor, ela nos protege.
O homem achou, a mulher achou que Deus estava impedindo eles de viver algo muito bom. Ah, mas é muito ruim ser crente. Meu Deus, eu não posso isso, não posso aquilo, não posso aquilo outro. Na verdade, o Senhor está te protegendo e você está olhando com outros olhos. Porque se o homem e a mulher tivessem ouvido a voz de Deus, irmão, a nossa vida seria muito diferente. Mas porque eles foram aguçados dentro daquilo que a carne queria, perderam tudo. E eu queria que você entendesse algo nessa noite. Pais divididos geram filhos divididos. Porque foi assim com Adão e Eva, com Caim e Abel. Pais divididos geram filhos divididos. Você já reparou uma coisa? A gente escolhe, muitas das vezes, não vir aos cultos, não ter uma vida ativa na igreja. E tanto nós quanto os nossos filhos se acostumam nessa realidade. Aí tem pais e mães que falam: pastor, meu filho não quer vir para a igreja. Meu filho não gosta, meu filho não se sente bem. Claro. Ele vê você dia após dia escolhendo ficar em casa para ver um filme, para ver uma novela, para ficar no celular. Querendo ou não, uma hora ele vai falar: também não quero ir para a igreja não, mãe. Também não quero ir para a igreja não, pai. Embora ele não tenha poder de decisão, né? Mas na sua casa você decide quem vai mandar. Certo? Mas os nossos filhos são resultados de quem nós somos. Se ele olha para nós, se ela olha para nós e ver posicionamentos agressivos, e ver posicionamentos de falar palavrão dentro de casa, e ver posicionamentos que não vão de acordo com aquilo que a Bíblia, a nossa Constituição, fala, ele vai seguir. E aí, muitas pessoas falam: aonde eu errei? De repente você não falou muita coisa, mas você agiu. E as suas atitudes falaram mais alto do que as suas palavras. Então o segundo conselho é: escolha a voz que você vai ouvir dentro da sua casa. Porque a voz que você escolher, ela vai te conduzir. Ela vai conduzir não só você, mas também a sua casa. O último conselho que nós precisamos entender nessa noite. Deixa eu beber um pouquinho d'água, está acabando. E eu preciso muito que você guarde isso no seu coração. Todas as nossas escolhas geram consequências. Adão e Eva pensaram: é só comer um fruto. Assim como o filho pródigo pensou: é só eu pegar a herança e ir para o mundo viver minha vida. Sabe qual é o nome disso, irmãos? Inconsequentes. Nós pensamos no momento, mas não pensamos nas consequências que aquele momento vai trazer. Nós pensamos: é só uma traição. É só hoje, vou ficar com aquela mulher maravilhosa hoje. Eu vou ficar com aquele homem, aquele vizinho. É só hoje. É tão bom. Olha para o irmão que está do seu lado e fala: é bom, mas é destrutivo também. As nossas escolhas geram consequências. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 28. Nós vamos ler alguns versículos. 28, versículo 1 e 2, que diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará
sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Versículo 4. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, das tuas crias e das tuas ovelhas. Versículo 7. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da sua presença. Agora o 14. Não te desviarás de todas as palavras que hoje eu te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servirem. Diga para o irmão do seu lado, essas são as consequências boas que a obediência gera. Agora vamos para a consequência da desobediência. O mesmo capítulo, Deuteronômio 28, versículo 15, que diz assim: será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, não cuidando em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão as maldições sobre ti e te alcançarão. Versículo 18. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Versículo 20. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a confusão e a ameaça em tudo quanto empreenderes, até que sejas destruído e repentinamente pereças, por causa da maldade das tuas obras com que me abandonaste. Versículo 30. Desposar-te-ás como uma mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás casa, porém não morarás nela. Plantarás vinha, porém não a desfrutarás. Versículo 32. Teus filhos e tuas filhas serão dados a outro povo. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade todo dia. Porém a tua mão nada poderá fazer. Pastora, você está me dizendo isso para eu ter medo? Não. Eu estou te dizendo isso para que você escolha. Porque a verdade é, irmãos, que o Senhor coloca o homem no jardim. E o Senhor diz para ele: daquela árvore você não mexe. Você não coma. De todas você pode fazer. Você pode comer, você pode mexer, você pode usufruir. Dessa não. O Senhor obrigou, falou alguma coisa. O Senhor não tinha o poder de impedir Adão e Eva de comer? Claro que tinha. Mas por que Ele permitiu? Escolhas. Eu e você temos escolhas. E o Senhor disse assim para o seu povo em dado momento: eis que eu ponho diante de ti a bênção e a maldição, a vida e a morte. E ele ainda diz assim, ó: escolhe, pois, a vida. Ou seja, é uma questão de escolha. Nós podemos escolher porque nós temos o livre-arbítrio. Porém, depois nós não podemos reclamar da colheita, porque o Senhor mesmo diz na sua palavra: aquilo que o homem plantar, tudo aquilo que o homem plantar, certamente ele colherá. Enquanto eu pensava nessa palavra, eu me lembrei de quando eu era criança. Não vou falar que eu era pequena, porque eu ainda sou, irmãos. Mas eu lembrei de quando eu era criança e do meu sonho de ter uma família. Eu lembro que eu desenhava vestido de noiva, e vestido, e boneca. E eu falava assim: quando eu casar, eu quero ter uma menina. Glória a Deus, Deus me deu logo duas, né? Louvado seja o nome do Senhor.
Mas eu lembrava disso e eu pensava que hoje eu tenho a minha família. O Senhor realizou o meu sonho. Mas sabe de uma coisa? Ter uma família abençoada não é simplesmente dizer eu quero uma família abençoada. Requer esforço, requer investimento, requer tempo, requer renúncias, requer você abrir mão da sua vontade, do seu querer, para fazer o que é melhor para o todo. Sabe, às vezes a gente vê alguém com uma família muito abençoada, muito próspera. Os pais são abençoados, os filhos, os netos. E a gente acha assim, foi por acaso. Não foi não, irmãos. Toda a família que você vê, que tem uma boa estrutura, que é firmada no Senhor. Os pais estão na casa de Deus, os filhos também estão, os netos também estão. Você pode ter certeza de uma coisa, aquela pessoa pagou um preço alto para ter isso. Não veio de graça. O problema é que a gente quer usufruir de uma boa família, mas a gente não quer se dar, se doar. A gente não quer investir para construir isso em Deus. E se não for dessa forma, não tem família. E eu quero te lembrar que o diabo está investindo pesado. Se nós não investirmos em salvar as nossas famílias, em buscar pelas nossas famílias, tem alguém que está pronto para fazer isso. Você pode olhar para o irmão mais uma vez que está do seu lado e dizer: se você não cuidar daquilo que Deus te deu, tem alguém que quer cuidar por você. E talvez você esteja aqui hoje e você esteja falando: pastor, ainda sou solteiro, ainda sou solteira, ainda não construí. Esses conselhos não acabam com o tempo, porque a palavra de Deus, ela não muda. Quando você for construir a sua família, os mesmos conselhos vai servir para você. E enquanto você não tem ainda a sua família, construa isso no Senhor, porque Ele está pronto para te abençoar. Amém? Deus abençoe vocês em nome de Jesus.